Bora, turma, falar daquilo que incomoda o produtor, aquilo que ele está vivendo, está passando, e ele nem está entendendo por que ele está passando por isso. Vamos falar sobre isso? Se produzir leite fosse garantia de lucro, não tinha tantos produtores desestimulados saindo da atividade. E o problema não é a vaca, tá? O problema é a decisão tomada na hora errada. Produção alta não é sinônimo de eficiência. Tem muitas fazendas, muitas propriedades que têm uma produção legal, porém, elas não são eficientes. Quais são os números que estão por detrás dessas propriedades? Acho que esse que é o pulo do gato, né? Entender quais são os indicadores ou técnicos que estão norteando uma propriedade lucrativa e quais são os indicadores que estão norteando essa propriedade. Levantar esses dados. Não é só ficar anotando os índices zootécnicos. Realmente é fazer gestão desses dados, né? E falar aqui para vocês, por que fazendas hoje quebram? Por quê? Acho que tem 3 coisas aqui muito importantes para falar. Vaca vazia. Vaca está produzindo bem leite, porém ela está vazia e talvez ela nem trabalhada foi ainda. E o pior, se ela foi trabalhada, quando é que você vai fazer esse diagnóstico? Muitos produtores estão tocando um negócio, diagnóstico de gestação, como um dia eventual e não como uma rotina. Devemos fazer diagnóstico de gestação como uma rotina. Eu preciso identificar quem são as vacas que estão vazias o mais rápido possível. Por quê? Porque eu tenho oportunidade de trabalhar ela, aumentar a taxa de serviço para eu colocar mais vaca gestante dentro da fazenda. E tem gente aí que, não sabe se a vaca está ciclando, se ela não está ciclando, ou se ela já foi trabalhada, não fez o diagnóstico. E não sabe nem que dia que vai fazer. Então, isso é vacas que estão vazias. A importância, né, de você saber quando é que ela está vazia. E outra coisa, a vaca, quando ela pare, ela vai para o pico de lactação e depois ela vem fisiologicamente descendo. Essas vacas que não têm muita persistência, o leite vai caindo. Então, se eu demoro demais fazer diagnóstico de gestação nessa vaca e ela está vazia, o meu DEL vai ficando muito espaçado, a vaca vai ficando velha no leite e meu leite vai caindo. E aí o ruim disso é que, quando ela está gestante de poucos dias, você seca ela e ela vai ficar muito tempo seca, um patrimônio lá parado que poderia estar já produzindo, né? Vai demorar a retornar para fazer faturamento. E outra coisa se eu secar esse animal e ela estiver vazia. Isso é um problema. Decisão atrasada é justamente um outro problema que está fazendo fazendas quebrarem. Que é cair nesse vício, né? Nessa procrastinação. Você tem vacas que já elas estão aptas já para entrar para reprodução e você ainda não tomou atitude. Seja ela iniciar um protocolo de ATF ou comunicar um veterinário para fazer o diagnóstico de gestação. Olha, para você que já tem uma rotina, que legal. Intensifique. Estudos mostram que quanto mais cedo é a visita do veterinário, maior é a taxa de serviço. Então, se eu aumento a taxa de serviço, eu aumento a taxa de prenhez, eu coloco mais vacas gestantes dentro da fazenda. E o outro problema é dados que não viram ação. Produtores que anotam os índices, mas ele não toma ação. Me faz lembrar de um produtor aqui, que ele usa um software, né, hoje na palma da mão, via celular, e ele está atento ali às vacas que já estão aptas a trabalhar. Se por acaso eu vou demorar a atender essa fazenda, ele já coloca essa vaca na IATF. Quando eu volto na fazenda, se já der prazo para eu fazer um diagnóstico super precoce para falar se ela está prenha, ok. Ou pelo menos para eu já saber se essa vaca está ciclando. Ele, em pouco tempo de parida, ele está aumentando a taxa de serviço dentro da fazenda. Então ele está com a taxa de animais gestantes dentro da fazenda, vacas em lactação, de 80% de vacas gestantes.
E o legal é que esses 20% aí são vacas, ou seja, a cada 10 vacas, 8 estão gestantes. As outras 2, ou ela é uma vaca recém-parida, e a outra é uma vaca que já está inseminada, ela já está trabalhada. Então, é isso que está fazendo fazendas quebrarem. Vacas vazias, decisão atrasada e dados sem ação. Esses 3 é um gargalo hoje nas fazendas de leite. E aí, quem decide cedo erra menos, quem erra menos ganha mais. É simples, mas não é fácil. Vou fazer uma chamada aqui para vocês que, se isso faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, que toda semana eu vou falar para vocês o que realmente dá lucro numa propriedade de leite.